Olá, vamos conhecer então as novidades do Agent Framework 7.5. Num primeiro momento vou dar um overview para vocês e depois nós vamos para a prática, vou mostrar telas, vou mostrar código-fonte. Primeiro só uma visão geral mesmo, um resumo dos tópicos que foram melhorados. Primeiro algumas melhorias globais. Então temos a atualização de algumas bibliotecas embarcadas, né, como o framework é full stack. Nós temos ali bibliotecas que dão suporte para componentes de interface, então temos a atualização então funcionando, né, para a versão mais atual hoje da jQuery, jQuery UI e outras bibliotecas relacionadas, como a Moment.js e a biblioteca de geração de QR Codes, né, atualizada para Bacon QR Code 2.0, tendo compatibilidade com versões bem mais recentes do PHP 8. Temos um novo componente para o gráfico de Gantt, né, muito utilizado para projetos de software. Então, um componente bem bacana, nós vamos mostrar exemplos ali funcionando com dados estáticos, com dados do banco de dados e tudo mais. No template de aplicações, né, o template que já é recheado de recursos, nós temos agora uma melhoria significativa na gestão de documentos, né, a parte de documentos bem mais moderna e parecida com outras ferramentas online de gestão de documentos, como o Google Drive. Temos uma ferramenta de gestão de contatos, né, para o usuário do sistema poder buscar contatos de outros usuários. Temos um pequeno sistema de notícias para você compartilhar, por exemplo, novidades com seus usuários. E temos um sisteminha de wiki para você poder criar páginas e compartilhar páginas de conteúdo, como, por exemplo, manuais ou instruções com os usuários do seu sistema. Temos melhorias no template, melhorias visuais, cores e fontes mais agradáveis, né, tanto para o tema 3 quanto para o tema 4, né, que é o admin LTE e o admin BSB, que são os dois templates distribuídos pelo framework. Temos agora o armazenamento dos metadados dos aceites, né, dos termos do serviço da plataforma, né, para dar maior segurança jurídica para quem precisar dessas informações. E temos também agora uma política de renovação de senha por tempo, né, que pede para o usuário renovar a senha depois de X dias configurável. Né. Na camada do banco agora nós temos novas opções. Né, temos ali o tipo ADBC que você pode configurar, né, que no universo PHP não é tão utilizado, usamos geralmente drivers nativos, mas tem essa possibilidade. Temos o APTS, que são options adicionais que você pode passar ali nas strings de conexões, force natural case, force uppercase para atributos, né, nessa comunicação entre a aplicação e o banco de dados. Temos novos exemplos no tutor, como fazer um Gantt puro com dados estáticos, como fazer um Gantt com um banco de dados, como fazer uma data grid com os filtros da cortina, né, os filtros da data grid sendo em cortina lateral, como fazer uma data grid com os filtros sendo definidos numa janela que abre por cima. Temos aí um exemplo de como fazer uma nota fiscal puramente com PHP e o framework, uma DANF, né, um documento comprobatório ali da nota fiscal. Temos algumas melhorias, como por exemplo, poder habilitar ou desabilitar inteiramente o componente checklist, o field list. Temos eventos novos, por exemplo, o evento de selecionar um item numa checklist e poder disparar uma ação, desabilitar um final de semana no calendário, desabilitar o autocomplete em alguns componentes. Temos também ali no Kanban a possibilidade de definir uma altura de trabalho, uma altura mínima de trabalho para cada raia, né, para cada trilha. Temos ali a possibilidade de colocar a barra de rolagem no topo. Temos uma mudança no componente spinner para ele funcionar com um botão de mais e menos nos lados, bem interessante visualmente. Temos aí método novo para inserir inserir no final de um HTML editor. Temos agora o limite do upload de arquivo já funcional em client-side, não só em server-side, para dar exceção para o usuário. Temos ali a possibilidade de uso de variáveis de seção dentro de um critério, isso muita gente estava esperando, né, porque possibilita você definir critérios de seleção de dados dinamicamente. Né, você, por exemplo, um campo, você define na saída de um campo, armazena numa variável de seção um filtro, você usa ele num outro campo, num componente como, por exemplo, o Unix Search, que é baseado na digitação. Você usa aquela variável dinamicamente, né? Bem bacana isso. Temos então a possibilidade de desabilitar a conversão, né, de HTML somente para uma coluna e não para a data grid inteira. Temos aí como configurar para uma coluna não disparar só o clique numa coluna da data grid, não disparar o clique default da linha e poder usar ela para uma ação personalizada, né, que é bem interessante. Alguns usuários pediram para não empilhar a cortina, criamos um método para que as cortinas ocupassem um espaço da anterior, não empilhando, né, que é o comportamento antigo do framework, mas algumas pessoas gostavam desse comportamento, então a gente acabou abrindo essa possibilidade também. Temos aí agora algumas estatísticas da versão 7.5, são 56 pontos de melhoria, 18 bug fixes,
E desde a primeira versão, lá em novembro de 2012, então já temos 1.021 melhorias, 181 bug fixes, totalizando 1.202 implementações. Vamos à prática em seguida, vamos ver tela, vamos ver código, mas sempre fica o recado. Quer aprender o framework de maneira completa e profunda? Temos o curso mais completo, que é o Dominando o Adiante 7, conjunto de aulas bastante completo, abordando arquitetura, componente por componente, exemplos práticos, né, o nosso curso oficial aí então. Agora vamos ver as melhorias na prática mesmo, começando pelas melhorias no template, lembrando que o template é o nosso grande gabarito para a criação de aplicações no framework, né? Então ele já, como vocês devem ter acompanhado em outros vídeos, ele já é recheado de funcionalidades essenciais e importantes para qualquer sistema de gestão, e nós demos mais algumas incrementadas então nesses recursos. Começando então pelo módulo de administração, onde já temos várias funcionalidades, agora temos uma opção de contatos. Para fazer a opção de contatos, nós alteramos então o cadastro de usuários, acrescentando algumas informações novas, como por exemplo dados de telefone, função sobre aquela pessoa. Então a tela de contatos você pode compartilhar ela, né, com usuários específicos ou grupos de usuários que você queira que eles tenham a possibilidade de fazer pesquisa. Então eu quero localizar o usuário, determinado usuário por e-mail, né, e que você tenha os dados de contato dele e pode também enviar uma mensagem por dentro do sistema. Agora vamos para outro ponto de melhoria, que é a gestão de documentos. Então, a interface de gestão de documentos ela foi toda reconstruída, né, para ficar mais prática, mais parecida com ferramentas modernas de gestão de documentos. Na gestão de documentos, um usuário com permissão pode criar e compartilhar documentos com outros usuários. Então aqui nós temos os meus documentos, os compartilhados comigo, né, os favoritos e a minha lixeira. Então aqui eu posso, por exemplo, criar uma pasta, vou criar uma pasta teste. E posso fazer upload de documentos. Vou adicionar um arquivo aqui, vou pegar aqui na minha pasta de temporários, temos aqui um PDF com a documentação do framework, vou colocar aqui o nome framework. Posso dar uma descrição, posso colocar uma categoria no documento, salvo, ele está aqui. Temos a possibilidade aqui no botão direito, né, de, por exemplo, abrir o documento, temos a possibilidade de arrastar ele para dentro de uma pasta, temos também a possibilidade de arrastar ele para fora da pasta, enviar para a lixeira, marcar ele como favorito, né? E temos aqui também a opção de compartilhar com outros usuários e grupos de usuários que vão visualizar o documento no Compartilhados comigo. Então a ferramenta de gestão de documentos é bastante útil, né? E está embutida dentro desse template que você já incorpora, né, quando cria uma aplicação no framework. Agora eu vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade, que é a gestão de publicações. A gestão de publicações ela é dividida em duas partes, a gestão e as notícias, né? Então, na gestão, a ferramenta de gestão, que é a criação, né, a autoria das publicações, você concede, né, para um usuário, um grupo de usuários, quem vai poder criar essas publicações. Então, a publicação ela tem um título, né, tem um conteúdo também, que você pode usar aqui o editor HTML, e você pode liberar essa publicação para determinados grupos de usuários e pode vincular tags, né, que são marcações ali que vão dizer o tipo da publicação. Então, aqui nós temos a interface de criação dessas publicações, né? Nós podemos criá-las e depois nós temos um outro programa, uma outra interface que é a listagem das publicações, que essa você pode listar, né? Pode compartilhar com os seus usuários mais abertamente, né? Que aqui ele não vai poder criar conteúdo, só visualizar o conteúdo, curtir o conteúdo ou comentar o conteúdo, certo? Nessa timeline, que é uma timeline de notícias para os seus usuários. Uma outra funcionalidade agora que nós temos também é a Wiki, que também é dividida em duas partes, a gestão e a busca de páginas, né? A gestão de páginas você tem a autoria, né? Você pode criar páginas e aqui também temos, no caso, o título, uma descrição curta, uma descrição extensa, se ela está ativa ou não, se ela é pesquisável ou não na busca. E você compartilha, então, a página para grupos de usuários e também coloca tags nela. E aqui nós temos a busca de páginas. Uma coisa interessante aqui nas páginas é que você pode criar manuais e colocar links para subpáginas aqui dentro, né? Nós temos um botão que insere uma referência para uma outra página. Então você pode fazer uma página de índice. Vamos ver isso na prática. No buscar página, ele não lista as páginas não buscáveis, que são as páginas internas. Então aqui você pode abrir uma página ou pode abrir uma página que tenha sublinks que apontam para outras páginas e você pode navegar como se fosse um índice, né? Então é um recurso bem interessante para você oferecer para os seus usuários, por exemplo, manuais, né, de operação e uso do sistema. Vamos falar agora um pouquinho do Gantt, que é o nosso novo componente, né? Primeiramente vou mostrar aqui então
um exemplo do Gantt puro, né, com dados estáticos. O Gantt é um componente que permite nós colocarmos eventos dentro de uma visão de linha do tempo, uma visão de calendário na horizontal, uma ferramenta muito útil para a gestão de projetos, gestão de eventos como um todo. Então aqui nós temos eventos dentro de grupos, e os eventos dentro do tempo. Podemos trocar aqui o modo de visualização, por exemplo, eu quero ver no formato de meses. E dentro de cada módulo de visualização nós temos os níveis de zoom, desde o grande até o condensado. Temos aqui o meses com dias, também desde o grande até o condensado. Temos ali o nível de visualização de dias, que você tem só o número do dia ali em cima, e temos também o dias com horas, que daí nós temos o dia, e dentro do dia as 24 horas também, podendo trocar do nível de zoom grande para o condensado. Então aqui nós temos uma gestão de eventos hora a hora. Então nós podemos ter tanto uma visão de meses com os eventos ocorrendo ao longo dos dias, quanto de dias com os eventos ocorrendo ao longo das horas. Temos aqui eventos de clique e arraste, eventos de resize, que você pode ter uma série de informações disponíveis para você fazer a atualização daquele evento na base de dados. Podemos colocar ações avulsas aqui no header, executando quaisquer eventos. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo já com uma base de dados conectada, um exemplo simples. Antes disso, nós vamos dar uma olhada aqui no nosso componente, como é simples a utilização, um componente Tegante. Tem métodos aqui, por exemplo, para habilitar o gradeado nas linhas e colunas, tem métodos para dizer qual é a data inicial, para dizer qual é a ação que vai ser executada quando você clicar num evento, quando você clicar num dia específico, para adicionar ações no cabeçalho, habilitar os botões de View Mode e Size Mode, que é para trocar o modo de visualização e o nível de zoom, e métodos para adicionar linhas, que são os grupos e os eventos dentro dos grupos. Bastante simples, a interface muito parecida com a do calendário, que é uma interface que a nossa comunidade já está acostumada. Então aqui já é um exemplo conectado com uma tabela do banco, com uma tabela de eventos e grupo de eventos. Então aqui eu posso, por exemplo, arrastar ele, posso pegar aqui na alça direita e redimensionar ele, posso clicar em cima e também editar ele, trocar a cor dele. Eu vou trocar aqui, por exemplo, para um tom de amarelo, vou salvar, já recarregou. Vou criar um outro evento aqui dentro do grupo B. Vamos colocar aqui uma hora de final dele, eu vou colocar um nome, uma descrição, um percentual, e um grupo. Está aí o evento, posso clicar, posso arrastar, posso vir aqui, posso trocar a cor dele a qualquer instante, para configurar isso aí dentro do calendário, e posso trocar aqui o modo de visualização, lembrando, meses, dias com hora, desde uma visualização grande até uma visualização condensada, conforme a necessidade. Então esse é o Gantt, uma ferramenta bastante solicitada, que vai permitir vocês criarem interfaces bem bacanas para gestão de projetos ou de eventos ao longo do tempo. Seguir então aqui com mais alguns exemplos prontos, aqui em cadastros padronizados. Nós temos um exemplo bem simples de um cadastro enxuto, que tem o formulário de cadastro com a data grid conjugados, numa mesma tela com a edição em cortina lateral. Essa é uma tela extremamente enxuta, nós temos aqui um código muito enxuto com o método editCurtain, que abre uma parte do formulário, um formulário que já está declarado aqui no método construtor, que normalmente, tradicionalmente, nos nossos exemplos até então, nós tínhamos na parte de cima da tela. Nesse outro exemplo nós temos ele sendo jogado em cortina. Então é o mesmo formulário que estaria na parte de cima da tela, que nós jogamos numa cortina. Aqui nós temos o mesmo exemplo, só que agora ele é jogado numa janela. A mesma tela, o mesmo formulário com data grid. Lembrando que esses exemplos são usados quando temos cadastros pequenos, geralmente cadastros auxiliares de tipo, coisas bem com poucos registros. Então aqui nós temos o código, muito enxuto também, cento e poucas linhas de código, e temos um método então que, quando acionado, ele abre uma janela e joga o formulário de edição para dentro dessa janela. Temos aqui um exemplo também usando essa estratégia, essa técnica, para jogar os filtros em janela. Então aqui nós temos uma janela com os filtros que nós podemos usar aqui
para buscar, por exemplo, clientes, né, conforme determinados critérios, temos em janela e cortina. Esse exemplo aqui está mostrando os filtros em janelas. É uma listagem comum, convencional, também ficou bastante enxuta aqui, com 100 e poucas linhas de código, e temos um método, né, que é o método que joga o formulário de filtro para dentro de uma janela. Aquele formulário que tradicionalmente a gente exibia aqui acima, né, vamos ver aqui um outro exemplo, a listagem de vendas, por exemplo, ele está com o formulário aqui acima. É o mesmo formulário, só que nesse caso aqui nós jogamos ele por uma janela, e nesse outro exemplo aqui de filtros em cortina, nós jogamos ele por uma cortina lateral para podermos fazer a filtragem de clientes. É o mesmo formulário, não é uma tela nova, né? Não é uma controller nova. É o mesmo formulário que está aqui estaria na parte de cima da tela, mas daí nós criamos um método, né, que nesse caso aqui é o Show Curtain Filters, né, exibe os filtros em cortinas, que joga o formulário dentro de uma cortina lateral em tempo de execução. Mostrando agora em seguida um outro exemplo aqui na área de formulários, na parte de checklist, né, nós temos algumas melhorias, por exemplo, o método Disable, que nós podemos, em tempo de execução, desabilitar ou habilitar uma checklist, e um método agora que permite disparar uma ação no clique, né? Então, no próprio clique da checklist, nós já podemos disparar uma ação, no caso aqui nós estamos fazendo uma totalização, né? Conforme o número de itens selecionados, nós vamos colocando um total ali, também é um método novo. E no caso da Field List, também fizemos algumas melhorias, né? Além de todos os eventos que nós já temos, fizemos aqui um método para desabilitar e habilitar a Field List em tempo de execução. Continuando então, aqui no Kanban, nós fizemos um método para definir uma altura mínima, né, para a trilha, para facilitar o ponto de soltagem, né, o drop. Né? Então, drag and drop, então na hora do drop, para facilitar encaixar o elemento, nós fizemos aqui uma altura mínima que é configurável também. Continuando então aqui em componentes de formulários, nós fizemos um método para o T-Spinner, né, para habilitar os botões lado a lado, um no lado e outro no outro lado, no caso esquerda e direita. O comportamento normal do spinner é esse botão aqui, para cima e para baixo. Agora nós fizemos o botão à esquerda e à direita, que ele pode ser habilitado ou desabilitado, esse comportamento, né, conforme a necessidade. Também foi feita algumas melhorias aqui no componente de edição de HTML, que permite inserir textos, né, em tempo de execução. E outra melhoria nós fizemos aqui na listagem de vendas. Tradicionalmente, quando nós tínhamos uma ação personalizada aqui dentro de uma coluna, nós tínhamos que desabilitar o clique na linha inteira, o clique default, que é aquele clique que o usuário pode clicar em qualquer lugar para disparar uma ação. Agora não precisa mais, né? Nós fizemos uma melhoria, que é a seguinte, né? Nós podemos pegar somente a célula daquela coluna transformada e eliminar a ação dela, né, com uma sintaxe ali para sobrescrever o href. Então nós temos um clique padrão na coluna, né, um clique personalizado na coluna, e continuamos tendo o clique padrão na linha funcionando perfeitamente. E uma outra melhoria bastante solicitada também, está nesse exemplo aqui de critério dinâmico com variável de seção. O que é isso? Muitos usuários pediam o seguinte, que ao selecionar um registro em uma caixinha, né, definisse uma variável de seção e essa variável de seção fosse usada dinamicamente no filtro da caixinha de baixo. Né? Isso é um pouco diferente do que a gente já tinha, né, que era, por exemplo, quando eu tenho uma combo, eu carrego outra combo. Isso, né, nós sempre tivemos. O que nós temos agora é um pouquinho diferente, que é uma busca dinâmica. Né? O segundo componente, ele não carrega os dados, ele busca à medida que nós vamos digitando. Então ele observa uma variável de seção que foi definida na primeira caixinha, no primeiro campo. Né? Como é que a gente faz isso? Na hora que sai do primeiro campo, nós setamos uma variável de seção, que é o código da cidade, e na hora de definir o filtro de busca do banco de dados, nós podemos usar essa variável de seção usando uma sintaxe entre chaves, session, ponto, nome daquela variável de seção. Isso diz para o framework usar dinamicamente aquela variável de seção na hora de montar o filtro. Então é na hora que fizer a digitação, ele vai estar observando aquela variável de seção definida anteriormente. Então isso permite uma série de dinamicidades, né, nas telas, principalmente as telas que envolvem busca de registros. Esses são as principais melhorias. Temos outras. Dei uma olhada na documentação do site, na documentação textual dos changelogs, né? Lá nós temos uma forma um pouco mais completa do que essa resumida aqui no vídeo das melhorias da versão 7.5. É isso aí, pessoal. Espero que vocês aproveitem todo o trabalho feito.